Olá, professora, tudo bom? Boa noite. Vou apresentar aqui nesse vídeo a revisão sistemática sobre as estratégias utilizadas por professores, né, para o ensino das relações etnorraciais na educação básica. Esse nosso trabalho, ele é originário, né, dando continuação ao nosso trabalho anterior, que a gente já falou também da parte, né, de etnorraciais, a gente vem trabalhando sobre isso. Então, meu grupo é composto por mim, Ana e por Érica. Bem, a constitucionalização desse tema, ele é baseado nas leis, né, 10.639, 2003, e também na lei 11.645, de 2008, onde elas vão aprovar aí, né, a obrigatoriedade da inclusão de história e a cultura afro-brasileira também, e indígena na educação básica, né? É muito importante os alunos, desde pequenos, já serem inseridos nesse meio e saber a importância cultural e hereditária, né, nos nossos povos. Mais do que a exigência legal, esse ensino ele vai ser de suma importância, não só pelo que eu já disse, mas também para combater o racismo estrutural, que ele é bem enraizado na nossa sociedade, né? E também não só na sociedade de modo geral, mas também no meio da escolar também. Então, para a gente combater esse racismo estrutural na sociedade, né, de modo geral. A importância da relação, dessa relação, né, etnorracial, desde a educação infantil, é onde as crianças vão ter esse contato, né, em pleno processo de construção de identidade, né, ensinar desde cedo a valorizar, né, a diversidade, né, o diferente. Não é porque eu sou dessa maneira que a pessoa tem que ser assim, mas a gente reconhecer o outro da maneira que ele é, né, a sua história, o meio de costume, enfim, toda a cultura da sociedade primária, né, que é na nossa família, que também ela vem enraizada, né, dessa nossa cultura, que muitas vezes a gente não sabe, mas ela também vem da cultura afrodescendente, né, afro-brasileira. E contribuir dessa forma para formar sujeitos mais empáticos, mais críticos, mais conscientes, e não só se preocupando com o eu, mas em si com o todo, né, o modo geral, com o outro, né, com o meu irmão, o irmão que eu falo, né, o próximo, né, com o meu próximo, não só consigo mesmo. Então, por que esse tema é bastante relevante? Esse tema é bastante relevante porque a gente partiu da necessidade de promover essas práticas educativas antirracistas desde cedo, então desde os primeiros anos escolares, como parte essencial da formação cidadã e da construção da sociedade mais justa, onde agora, no nosso século XXI, que por mais que a gente esteja num ano moderno, vamos dizer assim, a gente encontra muitas práticas que elas não condizem com esse nosso projeto, nessa nossa proposta, né? Então, a gente vê ainda muita xenofobia, a gente vê ainda muito preconceito, a gente vê muito racismo, e dentre outros abusos e violências, né? Que realmente, se a criança for trabalhada desde cedo, a gente pode realmente ter uma sociedade mais justa, mais crítica, além disso, mais empática com o próximo. A fundamentação teórica do nosso trabalho está nas diretrizes curriculares de 2004, onde o fundamento legal ele vai orientar essa inclusão, né, de história e a cultura afro-brasileira e africana em todos os níveis de ensino. Além disso, as leis 10.639 e a lei 11.645, elas são muito importantes, né, são marcos legais, porém elas não garantem por si só a efetivação dessa prática pedagógica antirracista. É preciso, né, não só dessas leis, mas é preciso o compromisso, a formação dos professores e uma ação crítica, né, um início, né, um pontapé para que isso aconteça. Então, Kandal, em 2016, ele vai defender que as práticas, né, ele trata que essas práticas interculturais no cotidiano escolar, ele vai destacar a valorização da diversidade também e a escuta das diferenças. Então, é muito importante a gente ter essa escuta e esse trato com a história do outro, né? É necessário também introduzir o tema desde a educação infantil, pois é nesse período que a identidade, essa percepção de pertencimento, eles vão começar a se formar. Muitas vezes as pessoas, né, os próprios familiares acham que essa identidade e essa percepção, né, de pertencimento ocorre no ensino fundamental, mas não, desde cedo, já na educação infantil, é que as crianças já têm esse convívio da sua identidade e a percepção, né, do se formar em si. Então, é desde pequeno, né? Coelho e Coelho vão discutir aí o papel da formação docente em história para promover uma educação antirracista e crítica conforme novas diretrizes curriculares. E
fundamental, né, rever os currículos, os materiais didáticos e também formar os educadores para que essa prática docente se torne verdadeiramente transformadora em uma iniciativa, assim, de suma importância, né? Então, assim, a partir dessa nossa base teórica, ela vai nos guiar e destacar também a importância de que a escola, que acolha, né, essa diversidade e contribua ativamente para combater o racismo estrutural desde os primeiros anos da escolaridade. A nossa metodologia foi uma revisão sistemática, né, com a abordagem qualitativa, onde os trabalhos de conclusão de TCC e dissertação são disponíveis, né, nos repositórios da UFPE e da UFRPE. Além disso, eles foram produzidos entre os anos 2015 e 2025, né, então tem aí uma linha de tempo de 10 anos. As palavras-chave que a gente utilizou são as relações etnorraciais, práticas pedagógicas, educação infantil, ensino fundamental. Essas foram as mais utilizadas por nós. Os operadores, né, os booleanos, né, eles foram utilizados por AND e OR, né, e a ampliação do ensino fundamental para a educação infantil, onde teve a leitura de títulos e resumos, seleção inicial, leitura, né, das introduções e conclusões e, por fim, uma análise integral dos trabalhos que foram selecionados. A estratégia de busca, a gente utilizou critérios de inclusão e exclusão, onde os critérios de inclusão são as dissertações dessas teses, né, que a gente encontrou no repositório da UFPE e da UFRPE, publicações entre 2015 e 2025, trabalhos publicados em português, estudos voltados para a educação infantil e o ensino fundamental, seja nos anos, né, de primeiro e quinto ano ou anos finais de sexto ano ao nono ano. O foco em práticas pedagógicas de professores de história ou pedagogos que dão a aula de história nos anos iniciais. Já os critérios de exclusão são os textos publicados em outros idiomas, né, seja inglês, francês e espanhol. Vamos excluir também todos os trabalhos que tratem de ações no ensino médio ou ensino superior, porque não é o foco da pesquisa. Pesquisas que são centradas em áreas que não sejam, né, do educação infantil, no caso fundamental, seja ensino médio, ensino superior, educação de jovens e adultos, que é o EJA, e educação profissional, estudos também relacionados a outras disciplinas e também pesquisas que não apresentam ou discutam as estratégias ou metodologias pedagógicas. Os resultados e as discussões, né, após essa análise dos trabalhos, ela foi revelada, né, que a maioria das produções elas vão concentrar no ensino fundamental 1 e 2, logo naquele iniciozinho, com a menor presença das pesquisas voltadas para a educação infantil. Realmente teve baixa, né? A gente não achou tanto trabalho voltado para a educação infantil. As principais estratégias pedagógicas encontradas foram a utilização da leitura infantil, né, negra, e também da contação de histórias como as ferramentas de valorização da identidade negra. O desenvolvimento também de sequências didáticas temáticas, né, muitas vezes vinculadas com o dia a dia da consciência negra, que é o mais comum da gente se ver, que é no dia 20 de novembro. Os projetos também interdisciplinares, envolvendo história, arte, língua portuguesa, com foco na cultura afrodescendente, né, afro-brasileira e africana. Os trabalhos que enfatizam também a história local, incluindo a ancestralidade africana nos territórios onde as escolas estão inseridas, e também o uso de músicas, filmes, rodas de conversa, oficinas e exposições culturais. Entre os desafios que são recorrentes, né, apontados nos trabalhos, e estão aí, que a gente vai encontrar, o que a gente cita, a fragilidade da formação inicial e continuada dos professores para lidar com essas questões raciais. Então, é muito importante ter essa formação de forma continuada, né, até para os profissionais, né, no caso os professores, estarem realmente qualificados para lidar com essas questões. A abordagem pontual também das temáticas, onde muitas vezes ela é restrita só ao mês de novembro, e é muito comum da gente ver realmente só no mês de novembro. Fora esse mês a gente é escasso, né? E os trabalhos eles tratam bastante isso, onde tem também a escassez de materiais didáticos adequados e a presença também de resistências e preconceitos dentro do ambiente escolar, que isso ainda é bastante recorrente, apesar dos obstáculos dos trabalhos analisados indicarem também experiências pedagógicas, né, significativas com potencial transformador, quando há envolvimento do corpo docente e também do apoio institucional. Os trabalhos selecionados, a gente selecionou 10 trabalhos, né? Onde a gente selecionou dos 10, que está naquele nosso slide disponível, também no nosso app, também foi apresentado pelas minhas colegas, né, no sábado. A gente selecionou os 10, onde dentre eles temos também a conexão de literatura da infância escolar e negritude. Temos também outro que trata
né, por uma educação antirracista, valorização da identidade negra escolar, educação das relações etnorraciais e sentidos construídos, práticas pedagógicas na educação infantil, indígenas em Pernambuco, literatura afro-brasileira e identidade negra. Isso aqui são alguns títulos de alguns trabalhos que a gente realmente selecionou para tratar, né? As estratégias da maioria deles é o que? O estímulo à fala, escuta e identidade negra, né, entre as crianças, a valorização, a autoria docente, escuta e formação horizontal das práticas contextualizadas, bem como também mostrar também os avanços das práticas planejadas e o alerta para a ausência da formação docente sólida, práticas também significativas, né, porém limitadas por falta de formação e continuidade, o fortalecimento da identidade negra e a aproximação, né, da comunidade da escola. Enfim, esses foram nossos trabalhos que selecionamos para fazer nossa revisão sistemática. Entre nossas considerações finais, né, os principais achados são as práticas pontuais mais criativas e relevantes, o uso da literatura afro-brasileira, indígena, jogos, rodas de conversa, como já foi dito anteriormente, os projetos temáticos e artes, as iniciativas também majoritariamente isoladas e restritas ao mês de novembro, né, onde a gente não encontra ações ou rodas de conversas que aconteçam no decorrer do ano. Os desafios que são identificados é a falta dessa continuidade e a inserção curricular. Então, é necessário a gente perceber uma revisão no currículo para ter esses temas voltados mais para um currículo que seja antirracista, né? E mais trabalhado, voltado para a parte etnorracial, onde tem conhecimento da cultura afrodescendente, afro-africana, que é de suma importância, né? Então, também a necessidade da formação docente, né, continuada, e esse compromisso institucional, que é muito importante. Então, tem esse desafio, né, e caminhos apontados justamente institucionalizar as práticas antirracistas no projeto político-pedagógico. É um grande desafio também priorizar o ensino das relações etnorraciais no cotidiano escolar. E, por fim, fomentar uma educação plural, né, e democrática, comprometida aí com a equidade racial. Na prática, essas práticas institucionais, né, elas vão estar aí no currículo formal, onde não só em datas comemorativas, revisar e atualizar também o projeto político-pedagógico, como eu já disse anteriormente, né, na escola, para que ele contenha, né, e conste os compromissos explícitos com essa equidade racial e com a Lei, né, 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008, né? Contam também com o apoio da gestão e a formação docente contínua. Tem também a continuidade de avaliação dos exemplos de práticas institucionais, né? O currículo antirracista integrado, a inserção de conteúdos afro-brasileiros e indígenas em todas as áreas, né? Não só na história e no mês de novembro, a formação continuada aí, né, dos professores e educadores de modo geral, oficinas, estudos e também reflexões sobre essas práticas antirracistas, biblioteca com acervo diverso, né, onde continha livros de autores negros e indígenas com personagens representativos, também de suma importância trazer, né, escritores que sejam daqui também de Pernambuco, né, se a gente for focar aqui no nosso estado de Pernambuco, que é muito importante, e tem livros maravilhosos, projetos interdisciplinares, né, regulares com identidade, ancestralidade também, e cultura negra e indígena, com temas anuais, e um calendário escolar também, né, antirracista, onde a gente pode ter aí atividades distribuídas em grupos ao longo do ano, com focos em lutas, conquistas, né, também mostrando a participação, a cultura em si, da onde surgiu, a origem, é muito importante. A participação da comunidade, onde a gente tem aí o envolvimento, né, da família, artistas também e lideranças negras e indígenas. E é isto. Espero que a senhora goste da apresentação. Obrigada por esse momento, obrigada por essa escuta e peço desculpas por não ter enviado antes o vídeo. Vou anexar, faltou eu anexar do meu grupo, vou anexar agora o trabalho. Obrigada, professora. Uma boa noite.